mantenha a sua esperança viva no Senhor, nas suas promessas, mantenha a sua esperança viva no amor de Deus e naquilo que Ele tem prometido para você. Se focalize um pouco das notícias, das situações, e eu quero falar exatamente sobre isso hoje. Uma mudança de comportamento totalmente na vida de uma pessoa, no instante que ele passou a olhar para o Senhor. Tudo muda em nossas vidas. Nós temos a nossa ótica normal, natural, de olharmos normalmente para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Algumas pessoas já estão chegando à conclusão de que não querem nem mais ver notícias. Não ouço mais notícias, não vejo mais jornal, porque é só notícia ruim. E realmente as notícias ruins nos abatem, né? Principalmente aquelas que estão próximas de nós. Quando essa enfermidade ela atinge alguém que está próximo de nós, um amigo, um parente, nós ficamos abatidos com as notícias. Mas quando está longe, nós só ouvimos, mas mesmo assim nós ficamos perplexos com o número, com tantas pessoas sendo atingidas, com tantas coisas acontecendo em torno disso. Mas se você ficar com o seu olhar, com a sua mente voltada para essas coisas, o que acontece? O que a Bíblia fala? Um pecado chama outro pecado. E um abismo chama outro abismo. Quanto mais você se prender na sua visão, na sua mente, nos seus pensamentos, nos problemas e nas dificuldades, mais dificuldades você vai estar vendo a partir daí. Faça um teste simples. Você tem o seu carro. Você já se acostumou com a cor do seu carro, com o modelo do seu carro. Mas você lembra quando você comprou ele, novinho, e você saía na rua, você passou a ver um monte de carro igual a ele? Ou não aconteceu com vocês? É só comigo que acontece isso. Eu passo a ver tanto carro igual o meu, eu falei, gente, não sabia que tinha tanto carro desse na rua. Pensei que eu era o único comprador dele. É porque a nossa atenção voltou para aquele. Hoje a internet usa de sabedoria. Se você faz uma busca de alguma coisa na internet, o que acontece daí em diante? Você vai receber centenas de advertisements em cima daquele assunto que você está vendo. Porque a intenção é fazer você ficar focalizado naquilo até alguém te vender aquilo. Então as pessoas querem prender a nossa mente naquilo que eles querem que você veja. A internet age assim, o Facebook age assim, a mídia, ela age assim. Quer prender a sua atenção naquilo que você está vendo. Você fica preso naquilo ali. Então eu quero hoje mencionar essa história com vocês e dizer para vocês o quanto é que pode mudar se nós focalizarmos a nossa mente, a nossa atenção na direção certa. O apóstolo Paulo disse, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para o alto, olhando para Jesus. Essa deve ser a nossa condição de viver neste mundo tão complicado, tão difícil. Eu queria ler com vocês em Jó, no capítulo 42. Uma história que todos já conhecem. Então, é bom pregar de história, que é história conhecida, que a gente não precisa ficar contando toda a história, né? Só dá uns lancezinhos, você já sabe o que estamos falando. Jó 42, qual é o versículo mais conhecido no capítulo 42 de Jó? Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Esse é o versículo mais conhecido do capítulo 42. É normalmente um versículo que solta, né, na nossa leitura. Mas eu queria ler com vocês do versículo 1 até o versículo 6. E vamos ver a riqueza desses versos, quando alguém muda o seu foco, quando alguém muda a sua atenção, quando alguém muda a sua perspectiva. Vamos ver lá? Jó, então, respondeu. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que pode todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute, e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. É interessante essa condição em que Jó se encontra aqui. Porque o livro de Jó, do capítulo 1 ao capítulo 37, você vai observar que ele narra toda a história de Jó.
todo o seu sofrimento, a razão do seu sofrimento, por como que iniciou as suas perdas, e ele teve perdas irreversíveis. Ele perdeu filhos, perdeu bens, perdeu imóveis, só não perdeu a esposa. A esposa ficou do lado dele o tempo todo, ainda que algumas vezes, até mesmo contra, não entendendo o que estava acontecendo, ela chegou ao ponto de dizer o quê? Amaldiçoa esse teu Deus, e morre, homem. Ela não aguentava mais ver o sofrimento dele. Então as perdas de Jó, tem perdas que são irreparáveis. E durante todos esses capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 37, você vai ver Jó conversando com seus amigos, os seus amigos tentando convencê-lo de seu pecado, de suas falhas, tentando justificar tanto sofrimento. E Jó vai sendo envolvido naquelas conversas, naquelas desculpas, naquelas tramóias que seus amigos fazem com ele. E ele chega até o ponto, muitas vezes, de não duvidar de Deus, mas ele questiona muitas vezes o porquê que está passando, porque ele não entende. E durante todo o tempo, você vai ver Jó conversando, respondendo aos seus amigos. Seus amigos falando com Jó, enchendo a paciência dele, cada um falando mais, ocupando mais. E Jó não tem melhora nenhuma. Durante todo o tempo em que ele se abre com seus amigos, e ele conversa com eles, eles conversam com eles, as coisas na vida de Jó só tendem a piorar, dia após dia. É perda em cima de perda, é doença em cima de doença, é tristeza em cima de tristeza. Chega ao ponto das pessoas olharem para ele com menosprezo. Os seus irmãos, seus amigos, seus parentes próximos. E vocês observam uma coisa, que todos os seus parentes próximos tinham riquezas, tinham bens. Porque quando Jó foi abençoado no final, os amigos, os irmãos e os parentes vieram até ele e deram presentes para ele. Ele começou a enriquecer de novo. Então por que essas pessoas não deram para ele antes? Esses presentes, esse dinheiro, essas benesses, né? Que puderam ajudá-lo a reconstruir a sua vida antes. Porque eles estavam ausentes, porque estavam sempre olhando de longe. Porque Jó estava o tempo todo com a sua mente conversando e discutindo com seus amigos a respeito do que estava acontecendo, e aqui mesmo ele fala a respeito do que ele não entendia. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas conversando coisas de Deus. Tem alguns que eu vejo conversando assim, eu fico pensando, que Bíblia que ele está lendo? Porque não é possível falar uma coisa tão fora de contexto. A frase agora comum de falar fora da curva, né? Você extrapolou. Que Bíblia que ele está lendo? Pessoas falando coisas sobre Deus que eles não entendem. Jó, ele confirma aqui essa expressão, eu falei coisas que eu não entendia. Mas o que é que mudou na vida de Jó? A partir do capítulo 38, 39, 40, e chegou ao cume no capítulo 42. Ele chega à conclusão no capítulo 42, dizendo, Senhor, eu sei que podes todas as coisas. Na versão mais antiga, eu sei que tudo tu podes, Senhor. Eu sei que tu pode. Olha só que ele chega ao conhecimento sobre Deus, e ele faz uma afirmativa, uma afirmação sobre Deus, dizendo, Senhor, eu sei quem tu és. E ele chega ao ponto de falar, antes, eu havia ouvido falar a teu respeito. No versículo 5, meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito. Observe que ele tinha um conhecimento sobre Deus. Ele tinha argumentos sobre Deus. Mas agora, nesse momento na vida dele, o que acontece com a vida dele agora? Agora está diferente, porque agora os meus olhos te viram. Agora não é ninguém mais me falando, não é meus 3 amigos ou 4 amigos conversando comigo, não são mais pessoas falando aos meus ouvidos. Agora, Senhor, eu estou te vendo. E eu cheguei à conclusão que tu pode todas as coisas. Por que é que Jó muda a sua perspectiva? É porque do capítulo 38 em diante, você vai ver a história aí, que Jó começa a conversar com Deus. Não tem interferência mais dos seus amigos. Não tem mais os seus amigos falando coisas com ele. É o próprio Deus que chega para Jó, senta aqui, Jó, vamos conversar. E Deus começa a contar coisas para Jó. Depois você lê em casa com calma. O capítulo 38, 39, 40, 41.
Como que Deus vai se relacionando com Jó através de umas perguntas interessantes, através de uma conversa interessante, envolvendo a mente de Jó, os pensamentos de Jó, o querer dele, a vontade dele. E ele fica tão envolvido com essa gloriosa presença de Deus na vida dele, que ele chega ao ponto de exclamar: Senhor, agora eu sei que tu pode todas as coisas. Por que ele não faz essa afirmação antes? Porque ele estava gastando tempo conversando com pessoas. Pessoas humanas como ele, com as mesmas falhas dele, com os mesmos problemas dele, e querendo ajudá-lo. Mas pessoas com problema não podem ajudar outras pessoas. Muitas vezes nós buscamos ajuda em pessoas que têm mais problema do que nós. Você nunca vai ser ajudado dessa maneira. É necessário você ter uma comunhão estreita com Deus. É necessário que você conheça a Deus, assim como Jó passou a conhecê-lo e desfrutar daquilo que Deus tinha para ele. Quem se lembra que fala em Oséias capítulo 6, versículo 3, Oséias 6, 1 em diante. Olha que interessante que fala essa passagem aí. Oséias capítulo 6, no Antigo Testamento. Oséias, cadê? Capítulo 6, versículos 1 em diante. Capítulo 11, estou tentando ler na Bíblia aqui, forçando um pouquinho a minha visão. Capítulo 6. Olha o convite que Oséias faz para o povo. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Não é mais ou menos a relação que Jó estava passando? Era mais ou menos o que Jó estava passando. Jó havia sido ferido, havia sido maltratado, havia sido despedaçado. Mas agora o Senhor chama ele: Jó, volte-se para mim. Vamos conversar, Jó. Porque ele vai nos sarar. Porque fala que ele sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, ele nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Ao versículo 3, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Olha o convite do profeta para o povo. Por que esse interesse em fazer com que as pessoas conheçam ao Senhor? Por que há esse interesse da própria parte do Espírito Santo em inspirar o profeta em escrever algo que estimule o povo ao interesse de querer conhecer mais a Deus? Qual é a vantagem que temos em conhecer ao Senhor? É simples. Olha a história de Jó. Durante todos os capítulos anteriores, quando ele conversava com as pessoas no nível humano, quando ele tratava os seus problemas com as pessoas que não poderiam fazer nada por ele, ele só sofria, perdia e perdia. Mas no instante que ele começa a conversar com o Senhor, ele começa a se entender com Deus, e ele começa a conhecer a Deus, tudo na vida dele muda. Esse não é um convite, é um imperativo da parte de Deus para nós. Conheçamos o Senhor. Algumas versões falam, e prossigamos em conhecê-lo. Essa versão fala, e nós devemos nos esforçar por conhecê-lo. É uma questão séria. É uma questão que o Senhor, ele não vai se revelar a você no instante, enquanto você não se dedicar em querer conhecê-lo. Os evangelhos dizem, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Observe que tem que haver uma iniciativa, tem que haver uma ação sua, uma ação do ser humano, uma ação nossa em relação ao querer conhecer a Deus, para que ele venha se revelar a você. Quando você olha o capítulo 42 de Jó, e você vê a perspectiva do crescimento dele, do conhecimento de Deus, como ele chega a sua mente está tão clara agora. Fala, Senhor, quanto tempo que eu perdi? Quantas palavras que eu falei de coisas que eu não conhecia?
Quanto tempo que eu perdi discutindo com pessoas que não podiam me dar respostas que eu queria ou que eu precisava. E com poucas palavras que eu converso contigo, eu sei, estou certo de que tu pode todas as coisas. E que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. É muito interessante, queridos, nós chegarmos a essa conclusão diante de Deus. Quando você chega a essa conclusão de conhecimento de Deus, por isso que fala, conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo, alguma coisa vai acontecer. Assim como o sol nasce e ele aparece, o Senhor irá se revelar àqueles que se esforçam em conhecer o Senhor. Vai haver uma revelação da parte de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Você vai conhecer um pouquinho mais de Deus. Quanto mais você se esforçar em conhecer o Senhor, Ele virá, Ele aparecerá, virá a nós como as chuvas de inverno. Como elas estão certas que elas caem todos os anos, o Senhor vai aparecer. É impossível você ter uma ação de desejo de querer conhecer a Deus, de buscar conhecer a Deus, e Deus não se revelar a você, ou não se deixar conhecer-se por você. Ele fala que todos aqueles que o buscam, a Bíblia garante, vão encontrá-lo. Todos aqueles que baterem na porta, Ele vai abrir a porta para você. É imprescindível essa atitude de nossa parte em relação a Deus. Deus, Ele não está distante, Deus não te odeia, Deus não está longe de você a ponto que não possa te ouvir, muito pelo contrário, a Bíblia fala que os seus ouvidos estão abertos, atentos à nossa oração, os seus braços, suas mãos não estão encolhidas para que não possa nos abençoar. Clama a mim e responder-te-ei. Essa é a posição de Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Por que Jó gastou tanto tempo, 37 capítulos no livro, conversando com pessoas, clamando por ajuda de pessoas que não podiam ajudá-lo? E no instante que ele começa a clamar o nome do Senhor, ele descobre: Senhor, eu sei que tudo podes. Senhor, agora ninguém mais me convence do contrário, porque eu sei que tudo podes, que tu pode fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando o cristão chega a essa conclusão, quando você chega a essa conclusão de quem é Deus e do que Ele pode fazer e do que Ele quer fazer na sua vida, a sua vida muda completamente. Porque você passa a tratar Deus, a sua relação com Deus, de forma diferente. Antes, nós falávamos de coisas que não entendíamos. Jó diz aqui, eu falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas. Agora, Senhor, eu estou conversando contigo. E ele fala, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Muitas pessoas, vamos aprender neste ponto aqui agora, muitas pessoas ainda estão hoje na vida cristã, como Jó estava neste momento aqui. Eles estavam ouvindo a respeito de Deus. Muitas pessoas hoje ainda continuam ouvindo a respeito de Jesus, ouvindo a respeito do Espírito Santo, ouvindo a respeito das coisas que Deus pode fazer. Se você perguntar à maioria dos cristãos o que Deus é capaz de fazer, você vai ter muitas respostas maravilhosas. Eles vão narrar passagens na Bíblia que falam que Deus pode abrir o mar vermelho, Deus pode jogar 10 pragas, Deus pode ressuscitar o morto, Deus pode dar visão ao cego, Deus pode curar o paralítico. Você vai ver respostas tremendas e maravilhosas de pessoas que já ouviram histórias a respeito de Jesus. Muitos cristãos estão exatamente ainda como Jó estava aqui. Os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Mas o quanto que você já ouviu, e o quanto disto você já experimentou na sua própria vida. Esta é a diferença entre aqueles que ouvem e agora essa realidade que Jó está vivendo aqui. Antes eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, eu agora te contemplo, eu agora ando contigo. Tu não é mais uma surpresa para mim. Tu não é mais um estranho, tu não é mais alguém que eu ouço falar sobre, é alguém que eu vejo fazer
tudo o que ele está falando nesses 3, 4 capítulos aqui. Estão me entendendo? A diferença entre você ouvir falar do Senhor e você conhecer o Senhor de verdade? Se você perguntar hoje, praticamente no mundo inteiro a respeito de Jesus, vai ter aqueles que odeiam, que não gostam, vai ter aqueles que gostam, mas todos conhecem a respeito de Jesus. Todos já ouviram falar sobre Jesus. Não se surpreendam, muitas vezes a igreja tem se acomodado ultimamente sobre essa questão da pregação do evangelho no mundo inteiro, então virá o fim, né? Mateus 24, 24, que fala esse evangelho será pregado no mundo todo. Então as pessoas estão se acomodando, falando que a internet está no mundo inteiro. Essa semana eu fiquei abismado com algumas estatísticas que eu estava vendo. Somente 30% da população mundial tem acesso à internet. Meu Deus. Então o evangelho não está chegando a 70% das pessoas através da internet. Estão me entendendo meu raciocínio? Se somente 30% tem acesso, então falta ainda 70% a serem alcançados através da internet. Então não descanse a sua mente, o seu coração, a sua oração, dizendo que a internet dá conta do recado. Porque não é bem assim. Não é bem assim que a estatística está dizendo. Isso aí está no Google, está nas estatísticas. Vocês podem confirmar em casa depois, com calma. Somente 30% das pessoas. Mas muitas pessoas que você anda, que você conversa, no seu círculo de amizade, muitos deles já ouviram falar de Jesus. Muitos deles conhecem a respeito de Jesus. Mas quanto deles já perceberam, já sentiram, já experimentaram de verdade a presença de Jesus? Ver, assim como Jó responde aqui, agora os meus olhos te veem. Não é que os olhos de Jó humano estavam vendo Deus Todo-Poderoso, porque a Bíblia fala que Deus nunca ninguém viu. Mas esse ver é perceber a sua presença, é sentir a sua presença, é estar junto dele. É andar, caminhar, desfrutar daquilo que ele tem para oferecer. Estão entendendo? Esse ver é muito além de simplesmente uma visão. É desfrutar. Antes, Senhor, eu ouvia falar dos teus milagres, mas agora eu desfruto dos teus milagres. Antes eu ouvia falar da tua provisão, mas agora eu desfruto da tua provisão. Antes, Senhor, eu ouvia falar da tua paz. Agora eu desfruto a tua paz. Antes, Senhor, eu ouvia falar da vida eterna que tu promove e que tu veio para dar. Antes eu ouvia falar da vida eterna, mas agora eu tenho certeza da minha vida eterna. É diferente ou não é diferente? Muda ou não muda o nosso comportamento? Quando ouvimos falar, quando temos conhecimento, é uma história. Agora, quando vivemos aquele conhecimento, quando vivemos aquela experiência, se você observar a vida de Jó, a partir daqui, depois que o Senhor disse essas palavras para Jó, tudo na vida dele mudou. E você vai lendo os últimos versículos da história de Jó, todas as coisas, todos os seus irmãos que ele tinha, todos que haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa, eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro, e o Senhor abençoou a vida de Jó, mais do que no início. Onde estavam essas pessoas aqui? Onde estava essa turma toda, quando Jó estava passando aperto? Não tinha dinheiro para pagar a conta, não tinha dinheiro para pagar o aluguel, não tinha dinheiro para pagar o mortgage, não tinha dinheiro para comer. Onde estavam essas pessoas? Muitas vezes nós estamos com essa reclamação em nossos corações. Muitas vezes nós estamos... essa semana um irmão postou algo que me deixou muito chocado num grupo nosso da internet. Ele questionando a presença de Deus no mundo de hoje. Como que o mundo pode estar tão ruim, pessoas sofrendo, pessoas morrendo, onde é que está Deus? Nessa situação, porque ele perdeu uma pessoa muito próxima dele, um irmão dele faleceu, e ele ficou muito assim, triste, e na tristeza dele, ele expressou-se de forma muito assim, triste, questionando onde é que está Deus. Deus não está agindo, Deus esqueceu de nós. Pessoas agem assim, porque eles não entendem, não conhecem o agir de Deus. Vão perguntar, pedir ajuda a outras pessoas. Mas se você se voltar para Deus, você vai entender, porque Deus tem os seus planos, Deus tem sua maneira de agir, Deus tem sua maneira de falar, e o Espírito Santo de Deus, ele conforta os nossos corações. Isso aconteceu com Jó.
Observe que depois que o Senhor falou com ele, depois que ele gastou um tempo com o Senhor, depois que ele gastou um momento conversando e absorvendo o conhecimento que Deus tinha para ele, ele descobriu que ele não era nada. E ele diz o seguinte: eu me arrependo no pó e na cinza. Eu desprezo, eu menosprezo a mim mesmo. Esse é o ponto que a pessoa chega quando ele descobre quem é Deus. Quando você descobre quem é Deus. Vou dizer para vocês, em rápidas palavras, algumas coisas que mudam drasticamente nossas vidas. Jó, ele resume aqui dizendo o seguinte: eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. O que levou Jó a tomar essa posição? Ou melhor, a reconhecer isso, de menosprezar a si mesmo e de se arrepender de tudo que ele havia falado, feito e dito até então. Foi a presença do Senhor na vida dele. Depois que o Senhor disse para Jó, ele descobriu quem ele era, que ele não era nada. Tudo que ele pensava que ele era, tudo que ele pensava que ele tinha feito, de bom, de correto, de ajudar as pessoas e fazer acontecer, ele descobre agora que isso não é nada diante daquele que está na presença de Deus, e é quando ele vê aquilo que Deus pode fazer através de uma pessoa. Então Jó, ele menospreza-se, e ele então se arrepende. Queridos, quando você chega a esse ponto de estar conversando com Deus, e Deus falar com você, você descobre que você não tem poder, nem de julgar a você mesmo, nem as pessoas que estão ao seu redor. Nós perdemos essa qualidade de julgar, de acusar, perdemos essa qualidade de ficar menosprezando as pessoas, perdemos, porque isso não pertence àquele que está na presença de Deus. Você simplesmente descobre que você não é nada, é pó, é cinza, e depende inteiramente da graça, da misericórdia e do perdão do Senhor. E cada vez que você olhar para as pessoas, cada vez que você olhar para aquelas pessoas que você não conhece, ou que você está julgando, ou menosprezando, se você olhar como Jó está agora, você vai olhar para eles e dizer: Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas. Mas se você olhar para eles igual estava anteriormente, como é que era o seu olhar para as pessoas? De julgamento, de acusação, de menosprezá-los. Mas tudo muda depois que o Senhor fala com você. Então, a minha mensagem nesta noite para vocês é o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esforce em conhecer ao Senhor. Veja na história de Jó, quanto que mudou a realidade dele. No instante que ele descobriu quem era Deus e o que Deus poderia fazer na vida dele. Aí você vai tomar a posição exata que Deus quer que você tome. Você vai ser exatamente aquele que Deus quer que você seja. E a partir daqui, até agora aqui, Jó não tinha sido bênção na vida dos amigos dele. Jó não havia conseguido convencê-los de nada. Nenhum argumento que Jó lançou sobre eles convenceu eles de nada. Nem eles convenceram a Jó. Mas agora aqui, depois que Jó tem a sua vida transformada, uma simples oração dele pelos seus amigos muda a vida dos amigos e muda a vida dele. Porque agora ele tem condição de orar por eles, não de julgar, não de discutir, mas de orar por eles. Então, queridos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus quer se revelar a nós, Deus quer se revelar a você, mas é necessário que você se aproxime dele. Pois a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E você vai chegar ao ponto então de dizer: Senhor, eu sei que tudo podes. E aí não haverá nada impossível diante de você. Não haverá obstáculos que não serão removidos. Não haverá montanhas que não serão ultrapassadas. Não haverá problemas que não terão solução. Porque tudo o Senhor pode. Uma das mensagens que Cristo veio e ele trouxe mais forte na mente dos discípulos era o seguinte: tudo é possível àquele que crer. Tem coisas que é impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. Frequentemente, o Senhor trazia essa mensagem na mente dos discípulos. Jó chegou a essa conclusão de saber que Deus pode todas as coisas.
Então que você possa ter essa mesma ideia no seu coração e na sua mente a respeito de Deus. Não duvide do poder e da grandeza de Deus. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai saber o quanto que Ele pode fazer. Quanto mais você conhecer a Deus, mais o Senhor vai se revelar a você. E você vai desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Pois Deus não nega bem algum aquele que anda no caminho da retidão. Deus quer se revelar a você, Deus quer se revelar a nós. Então chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Queria convidar vocês a ficarem de pé nesse instante e fazermos uma oração sincera diante de Deus. Uma oração de reconhecimento. Se você até então tem somente ouvido a respeito de Deus, fale para Ele: Senhor, até hoje eu tenho ouvido a respeito da Tua grandeza. Até hoje eu tenho ouvido falar das coisas que Tu pode fazer. Mas eu quero, Senhor, a partir de agora, presenciá-las. Eu quero desfrutar dessas coisas. Senhor, eu tenho ouvido falar da Tua paz, eu tenho ouvido falar do Teu amor, eu tenho ouvido falar do Teu perdão, eu tenho ouvido falar da Tua reconciliação nós com Deus, mas a partir de agora, Senhor, eu quero viver essas coisas. Eu não quero ouvir falar de paz, eu quero desfrutar desta paz. Eu não quero ouvir falar, Senhor, de certeza da salvação. Eu quero desfrutar, Senhor, da certeza da salvação. Eu quero ser um cidadão celestial, Senhor. Ore assim, fale com Deus neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós nos entregamos a Ti, ó Pai, totalmente, Senhor. E reconhecemos, ó Pai, a Tua grandeza e o Teu amor, ó Pai. Não há Deus além de Ti, Senhor. E a Ti, Jesus, foi dado um nome que é sobre todos os nomes. E a Tua palavra diz que todo joelho se dobrará diante de Ti, Senhor, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu poder e o Teu nome que é sobre todos os nomes. Nós, neste momento, ó Pai, estamos dizendo para Ti, Pai, não queremos continuar na condição de ouvintes, de ouvir falar, Senhor, mas queremos, ó Pai, viver assim agora, vivenciar, ó Pai, desfrutar, Senhor. Não somente os nossos olhos viram, não somente nossos ouvidos ouviram, mas queremos desfrutar, ó Pai, da Tua presença, da Tua grandeza, do Teu amor, para ver, ó Pai, na prática, Senhor, no dia a dia, a mudança que Tu pode realizar em nós e através de nós, os milagres que Tu pode fazer em nós e através de nós. Nós nos colocamos inteiramente nas Tuas mãos, ó Pai, e dizemos, nós cremos em Ti, Senhor, e nós cremos, ó Pai, que todas as coisas Tu pode fazer, Senhor, e que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Declaramos isso, ó Pai, e cremos, e dizemos em nome de Jesus, amém, amém, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, graças a Deus.